Boa noite, companheiros. Nós ouvimos muitos pastores falarem, fazerem os seus comentários e sempre dizendo em nome de Deus, em nome de Jesus. E até um pouco tempo atrás, isto era muito respeitado quando chegava ali em nome de Deus. Acabava, já não tinha mais conversa, porque o que é dito em nome de Deus é o nosso Criador que está dizendo. E então nós respeitamos por séculos homens que falavam a palavra de Deus. Bom, eles usam a Bíblia dizendo que é a palavra de Deus. Bom, eu pergunto, como pode um homem que não conhece Deus, não sabe o que é Deus, diz para vocês que ama Deus, que tem contato com Deus e fala por Deus? É uma brincadeira, companheiro. Porque, poxa, se ele fala por Deus, se ele conhece Deus, se ele sabe dos pensamentos, os desejos, as vontades de Deus, então ele conhece Deus. Deus para ele não é um enigma. Agora, por que motivo é que para o resto do rebanho continua sendo enigma? Porque quem pode me dizer que conhece, pode explicar Deus? Então vocês não conhecem. E tem homens que dizem, que falam em nome de Deus. Aquele que ensina o que não conhece, ele está propagando uma mentira, porque ele não sabe. Temos a Bíblia, sim, temos uma passagem, temos uma história, temos uma religião, temos a doutrina, sim, temos um passado, temos uma história. Vamos ver qual é a história da doutrina, qual é a história da religião e qual é o fundamento da doutrina e da religião. E tudo isso está na história do percurso da humanidade, desde o momento em que perceberam que podiam se comunicar através de símbolos. É claro, vejam bem, vamos imaginar o tempo. Imaginação. O tempo. Calcula-se que os criacionistas dizem que temos próximo a 7.000, temos 6.300 anos, mais ou menos. 6.300 anos, é muitos anos. Certo. Agora, vamos colocar 6.300 anos ali no meio de um espaço de tempo anterior e posterior. Faz um gráfico na tua cabeça. Coloca ali o tempo, 6.500 anos, a partir do tempo de 6.500 anos, e imaginando, calculando o tempo, o espaço anterior a esses 6.500. E calculamos também o espaço posterior, que é o porvir, depois do presente. Então calculamos um espaço infinito de tempo e também um espaço infinito de tempo anterior. Agora, nesse meio tempo, 6.500 anos, não chega nem a comparação de um grão de areia em frente aos praias do mar. Não chega a essa comparação, porque a eternidade, o tempo, o limite, não tem um ponto, uma escala que mostra uma precisão de tempo. Quer dizer, o tempo, na verdade, eu claro, estou discutindo aqui, mas o tempo não existe. O tempo, o tempo é
imaginação é um cálculo que nós fazemos de um estado para o outro. Então, existe um espaço de um estado para o outro, então nós fazemos um cálculo que determina o espaço, o percurso, a razão desse percurso de um estado para o outro. É tempo. Agora, bom, pelo que nós conhecemos normalmente como tempo, isso aí em 6.000 e poucos anos, estamos aqui. A capacidade que o ser humano tem de pensar, de descobrir, procurando, não encontra nenhum vestígio de vidas anteriores ao princípio da nossa história. Não encontramos que nem hoje nós temos edifícios, nós temos veículos, nós temos máquinas de ferro, de aço, nós temos equipamentos que, pelo espaço do tempo, demoraria muitos anos para decompor esse tipo de matéria. Isso prova que esse avanço, essa ciência que conhecemos hoje, nunca antes existiu. E nós somos animais inteligentes e habitamos nesse mundo que, por mais capacidade que a nossa ciência tenha, ainda não podemos explicar assim, publicamente. Não há uma explicação clara para todos. É claro, houve lá uma explicação do que mais ou menos estaria acontecendo com a humanidade, a razão e o porquê. Mas acontece que quando houve essa explicação, a humanidade ainda era muito jovem. A humanidade não tinha capacidade para reconhecer realmente os fatos, as imagens de uma explicação verídica. Dessa forma, houve assim, por natureza, claro, por natureza, houve uma explicação simbólica que dava a entender prematuramente, assim, por cima, dava a entender o que seria a existência, a vida, o começo e a razão do porquê nós existimos. É claro que, poxa, quando nós éramos crianças, nós não entendíamos o palavreado de adultos. Por essa razão é que, quando o mundo era criança, então ele não recebeu um palavreado adequado, científico, lógico, exato do que seria. Ele recebeu ali os seus princípios de conhecimento para que chegasse à compreensão em cima daquilo que foi explicado através de símbolos. Temos, mediante a mentalidade, o pensamento de homens notórios no percurso da civilização, temos pensamentos gravados, escritos, principalmente os mais recentes. É claro que os antigos, os primeiros, nós não temos acesso. É claro que, se nós quisermos conhecer os primeiros pensamentos da humanidade, não é difícil, basta nos voltarmos a nós mesmos e, como humano, nós podemos também nos colocar naquela situação e ter uma ideia de
como seria o pensamento da humanidade nos princípios das civilizações, assim, quando começaram as civilizações. Porque, olha, é notório, se Deus não existe, pelo menos existe um nome que 80, 90% da humanidade reconhece como Deus. Certo? Eu, como ateu, digo: Deus não existe. Não existe. Mas eu tenho que reconhecer que eu não posso dizer que Deus não existe, porque ele existe na imaginação de 90% da humanidade. Meu companheiro, eu acho que meu tempo acabou e quando eu tiver oportunidade eu continuo conversando. Gente, eu sou ateu, mas fiquem com Deus.